Fala galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Então, como prometido, né? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal depois de um longo tempo sem estar trazendo novos vídeos. Pra galera que me segue lá no Instagram, né? Quem ainda não me segue, vou deixar o link aqui embaixo. Eu posto bastante stories e falo sobre Luxemburgo, mostro os nossos vlogs, as nossas viagens, mostro tudo sempre lá nas stories do Instagram. Então quem não segue ainda, link tá aqui, aliás, o arroba tá aqui, segue lá, o link tá embaixo aqui no vídeo, para facilitar também para encontrar o Instagram. Para quem segue lá, então já sabe que eu tava com visita, tive um longo período de visitas, que ainda não terminou ainda, vou ter visita na próxima semana e o próximo mês inteiro vou ter visita, então acabou que eu resolvi aproveitar esse tempo com a minha família, já que a gente já não se vê muitas vezes, então quando eles estão aqui eu gosto de aproveitar com eles, então acabei não tendo tempo para gravar vídeos e não quis ficar fazendo vlog durante a viagem, porque muitas vezes eu presto mais atenção nos vlogs do que dou atenção para a família. Então, como eles quase não vêm, eu quis dar a minha atenção inteira para eles e por isso acabei ficando um pouco sumido do canal. E também falei lá para vocês, né, que após eles ir embora eu acabei ficando doente, pegando uma gripe. E agora eu já tô quase 100% melhor, ainda não tô 100%, mas já tô quase 100%. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu já queria ter gravado ele na semana passada e acabou que não deu. Então antes de mais nada, se você não for inscrita aqui no canal, se inscreve no canal, deixa um like, isso ajuda demais, não tem custo nenhum pra vocês e é um grande apoio pra mim quando vocês se inscrevem no canal e deixam um like ou fazem um comentário. Isso são as coisas que me dá vontade de estar trazendo mais vídeos e mais conteúdo pra vocês. Então, como o título do vídeo já fala, fez um ano que nós estamos aqui em Luxemburgo e eu vou trazer esse vídeo pra vocês então, falando um pouquinho de como foi esse primeiro ano aqui e falando os pontos positivos e negativos. E vale lembrar e frisar que esses pontos eles são na minha opinião e na opinião do que eu tenho vivido aqui. E alguns desses pontos positivos podem ser negativos para outras pessoas e os negativos podem ser positivos para outras pessoas, porque cada pessoa sabe da sua vida e cada pessoa tem formas de ver as coisas diferentes. Então eu vou trazer dentro da minha opinião, dentro daquilo que eu acho e como é e como tem sido pra gente. Também vou deixar claro pra vocês que esse vídeo aqui não tem script, não tem nada, eu não escrevi nada pra dizer o que eu vou falar ou não. Vai ser mais tipo uma conversa entre a gente. Vamos fazer então uma conversa aqui, na sinceridade, dizendo as coisas que eu acho de Luxemburgo e o que eu tenho achado durante esse primeiro ano. Então vamos começar pelas partes boas, né? Vamos começar pelos pontos que eu acho bem positivos e bacanas daqui de Luxemburgo. Então, primeiro, né, a gente não pode deixar de falar disso, é a qualidade de vida, né? Acho que, no geral, os países da Europa aqui têm uma qualidade de vida muito boa e, no geral, bem parecidas em alguns aspectos entre vários países da União Europeia, mas Luxemburgo é muito bom nessa questão. E quando eu digo qualidade de vida, eu quero dizer sobre educação, segurança e saúde pública, que são os três fatores que, para mim, na minha opinião, mais pesam. E aqui em Luxemburgo a questão de segurança é muito alta. É lógico que existem locais que são mais inseguros, assim como em qualquer outro local do mundo. A Gare aqui de Luxemburgo não é um local muito seguro, então se você vem pra cá, já recomendo não andem próximo à Gare, principalmente à noite. Não é um local muito seguro. Às vezes acontecem algumas agressões lá e alguns furtos. Isso entra dentro de um ponto negativo também, mas assim, isso existe em todos os locais. E onde, como eu sempre digo, onde tem ser humano, tá propício a acontecer coisas dessa forma. E lá é um dos locais que eu não acho muito seguro aqui de Luxemburgo. Mas fora isso, a segurança aqui é muito, muito alta. Então você se sente seguro. Aqui onde eu moro, aqui em Unglister, eu me sinto seguro andando em qualquer horário da noite. Eu posso vir aqui de madrugada, eu posso sair na rua a hora que eu quiser, que eu me sinto totalmente seguro. E isso é um ponto muito, muito positivo daqui. Outro ponto muito positivo, que pra mim até o momento foi excelente, é a saúde. Várias vezes eu já precisei usar o sistema público de saúde daqui de Luxemburgo e todas as vezes eu fui bem atendido, todas as vezes foram encontradas soluções para os problemas que eu tava passando através do sistema público de saúde. Para quem não sabe como funciona, aqui o sistema público, você paga, todas as consultas são pagas e você envia uma carta para o Central de Saúde do governo que reembolsa para você uma parte do valor. As consultas elas tendem a ser entre 48 e 50 euros e normalmente o reembolso que eu tenho das consultas é 44, então no geral eu pago 5 euros por uma consulta. Isso em clínico geral, como também em dermatologista que eu já fui, foi o mesmo valor. Até a especialização, que eu também já fui em médico especializado do estômago e também foi esse mesmo valor e o mesmo reembolso. E questão de educação,
Eu não tenho uma grande experiência para falar sobre isso, mas eu vejo pelas pessoas que eu converso que têm filhos que moram aqui ou que estudaram aqui, né, que a educação pública é muito boa. Só pelo fato dos alunos poderem ter o contato com 3 idiomas, que eles aprendem na escola: o alemão, o luxemburguês e o francês, e também tem as escolas internacionais, que a base curricular é em inglês. Então eles acabam aprendendo 4 idiomas, no mínimo. Depois podem explorar até outros idiomas. Então uma criança aqui pode sair com 5 idiomas da escola, falando 5 idiomas. Isso pra mim já é um ponto muito positivo. Outro ponto positivo que eu vejo aqui em Luxemburgo é que as coisas funcionam muito bem. É um país muito pequeno em que as coisas são muito organizadas, tudo funciona muito bem. O transporte funciona dentro do horário, é lógico que vai haver exceções, que em alguns momentos de horário de pico ou de grande chuva ou algo assim pode acontecer atraso, mas no geral as coisas funcionam muito dentro dos seus horários. E isso pra mim é uma coisa muito bacana também, é um ponto bem positivo aqui de Luxemburgo. E também uma coisa que depois que eu comprei carro também, que eu acho muito bom aqui, são as estradas. No geral as estradas são muito boas, é incrível como a maioria das estradas aqui tem um asfalto assim a nível fenomenal, assim. Tu anda sem estar passando por buraco. A gente que é brasileiro, a gente sabe que no Brasil a gente sofre muito com as estradas, e aqui as estradas são muito, muito, muito boas. Isso é um outro ponto positivo também aqui de Luxemburgo. Outro ponto positivo que eu acho aqui é que existem muitas formas de você se integrar à sociedade, assim, sabe? Eu, por exemplo, que estou fazendo cursos de francês. O governo mesmo te auxilia de várias formas para você conseguir vouchers para fazer o curso por um valor bem acessível. E além disso, eu estou frequentando uma mesa de conversação que é totalmente gratuita. São pessoas que se disponibilizam a estar lá para conversar com você em francês, né? Para te aprender o idioma, para te se integrar melhor à sociedade. Então nisso também você consegue conhecer pessoas, fazer amigos. Eu acho que isso é muito bacana e isso tem bastante aqui. Existem muitas mesas de conversação em que você pode participar gratuitamente para aprender um idioma novo e para se integrar à sociedade, conhecer novas pessoas, que eu acho que isso, quando a gente é imigrante, a gente sabe que muitas vezes a gente se sente sozinho, né, por estar num país que não é o nosso, e que às vezes a gente se sente um pouco deslocado. E essas mesas, elas ajudam muito a você conhecer outras pessoas que também estão passando pela mesma situação que você, e você fazer amizade, e isso é muito, muito legal, muito interessante. Então isso te ajuda a se integrar à sociedade, num geral, assim. Isso eu acho que é um ponto bem bacana daqui. Bem, outro ponto positivo que a gente não precisa falar muito, né, são os salários. Todo mundo sabe que o salário mínimo de Luxemburgo está quase em 2.100 euros. O salário que tende a ser muito alto, principalmente para profissões de áreas que são bem... que estão em grande demanda, né, acaba que os salários são bem altos. Mas também, em contrapartida, temos custo de vida um pouco mais elevado. Também não podemos esquecer que a moradia aqui em Luxemburgo é um valor bem alto. Outro ponto positivo pra mim aqui é que eu acho que as pessoas são muito simpáticas. Eu não sei porquê, se é comigo só que acontece, comentem aqui se vocês acham diferente. Mas no geral eu acho as pessoas aqui muito simpáticas, elas sempre tentam te ajudar, mesmo quando elas não falam inglês, ou assim, eu falo francês um pouco já, então eu consigo me virar, e elas tentam te entender, e eu acho isso muito bacana. As pessoas são no geral muito simpáticas. E isso é um ponto muito positivo para cá, porque a gente sabe que muitos países aqui são reconhecidos por ter pessoas frias, fechadas, e aqui eu acho bem o contrário. Eu acho que as pessoas, elas são bem abertas e receptivas, e se você conversar, se você tiver educação e conversar com as pessoas, elas vão ser bem educadas com você também, e eu acho que isso é um ponto bem positivo. Assim, galera, eu tô com a roupa que eu tava usando em casa, assim, não me arrumei, não fiz nada, então eu devo estar todo cheio de pelo de gato, né, porque meus gatos nem tinham as roupas pretas de pelo. E vim aqui só pra falar com vocês mesmo. Então é pra vocês se sentirem em casa e eu me sentir tranquilo conversando com vocês, que eu sei que vocês não têm problema com isso. Então agora sim, encerrando um pouco de pontos positivos, de coisas que eu acho bacana, vou falar também um pouquinho de pontos negativos. Aliás, antes de falar dos pontos negativos, vou falar de uma outra coisa que eu acho um ponto positivo bem interessante. A iluminação deve estar mudando bastante aqui, porque eu não tenho iluminação própria, então o sol ele tá aparecendo e saindo, então talvez a iluminação esteja um pouquinho meio doida, mas é por causa disso. Então, outra coisa que eu achei um ponto muito positivo aqui foi a facilidade para comprar um carro. Assim, a gente comprou um carro aqui já tem alguns meses, e galera, muito fácil. Parece que tipo, eu fui no mercado comprar alguma coisa assim e saí com um contrato de compra do carro, assim, sério. Muito fácil. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, sobre como foi o processo de compra do carro, sem problema, vocês comentam aqui, eu faço um vídeo falando como é que foi. Então agora vamos entrar
em alguns pontos negativos. Já vou deixar claro para vocês antes, já que não existe nenhum ponto assim que eu acho extremamente ruim, extremamente negativo aqui, mas existem algumas coisas que requerem um pouco mais de adaptação e são essas coisas que eu vou falar aqui para vocês. Uma das coisas, horário comercial. Tudo funciona dentro do horário comercial. Normalmente as coisas abrem às 9 até às 6 e o resto tá tudo fechado. Então, assim, às vezes você vai sair mais tarde, quer comprar alguma coisa, comprar uma roupa, tudo fechado. Poucos os locais que estão abertos ainda fora do horário comercial. Então ele acaba te dando uma limitação muito grande de coisas para fazer em certos horários. Normalmente o horário que você trabalha, tudo está aberto. O horário que você não trabalha, tudo já está fechado. Então acaba que você fica meio sem ter o que fazer nesses outros horários ou tendo apenas opções muito limitadas. Isso acontece também com o domingo. Quase tudo está fechado no domingo e isso é uma cultura que não é só aqui. Na Alemanha ocorre a mesma coisa. Então, no domingo, às vezes você vai sair, poucos restaurantes estão abertos, a maioria das lojas, quase 100% delas, vão estar fechadas. Então, se você quer fazer compras de roupas ou dessas coisas no domingo, fica bem difícil, porque tudo está fechado. E isso é um ponto negativo, na minha opinião. Para algumas pessoas isso pode ser ok, mas para mim é algo que me incomoda às vezes, que às vezes no domingo o Lucas está em casa, a gente quer fazer alguma coisa, quer sair, e às vezes a gente não tem um grande leque de opções do que fazer no domingo, porque realmente é como funcionam as coisas aqui. Então, assim, compras sempre tem que ser planejadas os dias da semana, porque nem no sábado, às vezes está aberto até de tarde, só de manhã. Alguns mercados abrem até no domingo de manhã. E então é uma questão de planejamento. Se você planejar, ok, tudo vai dar certo. Mas, no geral, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Claro que depois de um ano aqui você já está se adaptando e já consegue lidar com isso de uma forma mais fácil. Mas no começo foi um pouquinho mais complicado. Uma outra coisa que eu acho um ponto negativo, que me incomoda um pouco, é a quantidade de idiomas falados no país. É muito difícil de você focar em aprender o francês quando é falado tantos idiomas. Você não escuta o francês em todos os locais, você vai escutar um pouco de luxemburguês, um pouco de alemão, muito português. Então, às vezes, acaba que isso gera uma pequena dificuldade de você focar em aprender o francês. Por quê? Porque a maioria das pessoas falam inglês, muitas falam português, então você acaba se sentindo livre para falar o português e o inglês. Aí acaba que você não foca muito. E isso, pra mim, que sou uma pessoa que tem um grande problema com focar nas coisas, acaba gerando um pouco de problema pra mim. Então esse acaba sendo um outro ponto um pouco negativo aqui de Luxemburgo pra mim. Outra coisa que é um ponto negativo é que chove muito. Galera, chove bastante, assim, quase que eu falei um palavrão aqui, não pode falar palavrão. Chove muito aqui em Luxemburgo e o clima é muito louco, às vezes no mesmo dia tá sol, tem neve, tem chuva, tem vendaval, é uma loucura, assim, o clima aqui é bem instável e esse ano mesmo parece que nem teve inverno direito, o clima tá extremamente louco e isso é uma coisa um pouco chata, mas também é uma coisa que aos poucos você se adapta, é que nem o frio, a galera que vem me visitar aqui quase morre do frio e pra mim é super normal, assim, já, né? Tipo, nem sinto mais esse frio grande, porque tu acaba se habituando. Esse negócio de estar num lugar quente, sair no frio, então teu organismo vai se adaptando a isso, então nem sempre é um ponto ruim. Mas para muitas pessoas talvez isso possa ser algo que pese muito, porque aqui é muito cinzento, principalmente no inverno, você não vê muito sol, anoitece muito cedo e chove bastante. Então tem que estar preparado psicologicamente para essas questões, né? Isso pode ser um ponto negativo também. Outro grande ponto negativo aqui em Luxemburgo, para mim esse é um dos maiores, é o custo das casas. O aluguel é muito caro e comprar uma casa é muito caro. Você vai ver casas velhas, mas velhas mesmo, aquelas casas que você não daria nada por elas, que vão estar custando 500 mil euros. Porque a demanda é muito alta e tem muitas poucas opções, então acabou que subiu demais o preço de tudo. Então tanto para alugar quanto para comprar uma casa aqui é muito caro, e essa é uma das coisas que às vezes me faz pensar se realmente Luxemburgo é ou não o país que eu quero passar o resto da minha vida, porque nos demais pontos Luxemburgo me surpreendeu muito, eu gosto demais daqui, sou apaixonado pelo país, mas essa questão de moradia é uma coisa que tem que ser estudada e tem que ser pensado muito bem se realmente vale a pena você adquirir uma casa aqui pelo valor tão alto que é os aluguéis. Os aluguéis não, o valor tão alto que é os imóveis. Assim, para arrumar um apartamento você vai pagar no mínimo uns 400, 500 mil euros para um apartamento bem afastado, perto das divisas com os outros países, né, perto das fronteiras, para conseguir algo um pouco mais barato. E essa é uma das coisas que eu acho que é um ponto um pouco negativo
aqui em Luxemburgo. No demais, eu não tenho nada de dizer assim que possa ser algo que me afete ou algo que seja negativo, porque no demais eu acho que as outras coisas são muito boas no país. É um país que tem muito mais coisas positivas para você focar do que coisas negativas. E é um país muito surpreendente, assim, esse primeiro ano foi bem incrível pra gente. A gente conseguiu comprar um carro em menos de um ano morando aqui. A gente conseguiu visitar vários países, conseguiu viajar com a nossa família. E isso eram coisas que a gente não conseguia fazer no Brasil, que a gente também não conseguia fazer em Portugal. Então eu acho que a nossa experiência aqui tem sido muito boa nesse um ano. E eu super recomendo para as pessoas que querem vir para a Europa, que tem essa possibilidade, que tem um passaporte, que tem uma nacionalidade luxemburguesa, venham para Luxemburgo. Vale muito a pena, se preparem, tentem vir com o francês um pouco no level intermediário já, com um bom montante de dinheiro, porque alugar casa aqui não é fácil e às vezes você precisa pagar muito para conseguir uma casa. Então, tendo um preparo, eu acho que vale muito a pena mesmo. Eu sou extremamente apaixonado por esse país e por mais que ele seja um país pequeno, ainda tem muitas opções de coisas para você ver, para você visitar e para você fazer. Claro que não é a mesma coisa do que você morar numa cidade grande, né, ou num país muito grande, que vai ter muito mais alternativas. Mas no geral aqui também a vida é muito boa e também é uma vida mais calma, assim, em certas formas. Esse é um ponto positivo também para falar. Eu acho que a vida aqui em Luxemburgo, por ser menor, é uma vida um pouco mais calma. Ela não é tão corrida como a vida em outros países, como por exemplo Berlim ou como por exemplo Amsterdã, né, nessas cidades grandes da Holanda ou da Alemanha, em que a vida é muito mais corrida, mas claro, aí entra outro ponto positivo também, é que você tem muito mais coisas para fazer ou para se divertir nesses locais. Mas isso também eu acho que é uma questão de perspectiva de cada pessoa, assim, cada pessoa gosta de... algumas pessoas gostam de mais agito, outras pessoas gostam de mais calmaria. Eu sou uma pessoa que tô assim, meio termo, e em alguns momentos eu gosto muito dessa calmaria aqui de Luxemburgo, mas em alguns momentos eu também gostaria de ter um pouco mais de agito. Mas ainda assim, continuo gostando daqui e sem planos de sair de Luxemburgo por um bom tempo, assim, espero. Porque é um país que realmente me recebeu muito bem e eu me sinto muito bem recebido aqui. Isso eu acho que é uma coisa que eu tenho que focar bastante, que eu como estrangeiro me sinto uma pessoa muito bem recebida aqui em Luxemburgo. Então galera, acho que tá bom, já o vídeo assim vai ficar muito longo. Como eu falei pra vocês, eu talvez me atrapalhei aqui um pouco porque eu não fiz script, então foi mais uma conversa que foi vindo na cabeça, eu fui aqui falando pra vocês, porque eu queria que fosse um vídeo mais interativo, assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não se inscreveram ou não são inscritos, deixar um like, seguir lá no Instagram. E se tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem lá também. Às vezes eu demoro um pouco para responder porque eu não vejo, mas eu respondo todas as pessoas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.